receber a senhora, que se destacou muito durante a CPI da Covid, sempre teve um trabalho excepcional no Senado brasileiro, me conta o meu amigo Cajuru. Ele me ligou, inclusive, para dizer que a senhora ia falar comigo agora, eu não sabia, fui informado pela equipe de produção agora. Não é? E é um prazer recebê-la, como sempre, bater um papo com a senhora. Mas como é que a senhora vê a miséria no Brasil e, de repente, cidadãos que... O prefeito é do seu partido. O prefeito é do seu partido. Os caras mandaram limpar São Paulo ontem de gente. Tiraram os moradores de rua da cidade de São Paulo, jogaram para debaixo do tapete como se fosse lixo, para que as autoridades pudessem comemorar no Marco Zero da cidade, no Centro Histórico de São Paulo, mais um ano de vida dessa cidade maravilhosa, mas com uma atitude que beira campo de concentração. A senhora não compactua com isso? É uma situação miserável que São Paulo vive. Se São Paulo vive uma situação miserável dessa, imagine o resto do Brasil. Bom dia, senadora. Bom dia, Datena. Bom dia a todos os ouvintes, Rádio Band. É um prazer muito grande falar com o Brasil através do seu programa. Dizer que sempre que vou, sou muito bem recebida por você. E se me permitir, em nome do Cajuru, louvar, ainda que são poucos, a classe política que se esforça para dar o seu melhor nesse momento tão crítico. Mas, como você disse, muito difícil, né, Datena? Quando você tem um governo federal negacionista, um presidente da República que negou a pandemia e levou à morte grande parte desses mais de 620 mil vítimas da Covid-19, quando você tem um presidente da República que, ao invés de governar, cria crises artificiais e criou no meio da pandemia, uma verdadeira epidemia política, né, colocando umas instituições contra as outras, não apresentando nenhuma política pública social que pudesse resolver, no momento de crise sanitária, o problema da crise econômica, levando esse recorde de desempregos, de miseráveis, uma classe média empobrecida, famílias inteiras perdendo as suas casas porque tinham que fazer uma opção entre colocar comida na mesa ou pagar aluguel. Óbvio que tinham que alimentar seus filhos e com isso foram despejados e tiveram que vender celular para colocar uma barraca de lona numa praça pública até que a situação possa se resolver. Quando a gente vê, diante de toda essa situação, o grande desgoverno, que é o governo do atual presidente da República, isso faz com que os políticos de bem, e faço essa referência ao senador Cajuru, em nome de muitos políticos sérios que existem no Brasil, ergam a sua voz, se coloquem no processo eleitoral 2022 para dizer basta, para dizer que desta forma não dá para continuar. Senadora, o Randolph participou com a gente aqui sobre a possibilidade de reabertura dos trabalhos da CPI da Covid. O Agostinho Teixeira veio com essa informação, está correndo o Brasil inteiro, que pode ser que a vacinação infantil, que é praticada desde novembro nos Estados Unidos, sem nenhuma intercorrência grave e sem nenhuma morte, e protegendo as nossas crianças, não é? Ela teria sido atrasada porque o governo estava tentando botar lá uma empresa que não tem a mínima condição de participar de transporte de vacina. Esperaram aprovar essa empresa para aprovar a vacinação. Isso está sendo investigado. Isso é prova de que a CPI da Covid deveria ter continuado até terminar a crise da Covid, porque muito foi descoberto através da CPI da Covid, que muita gente disse que não ia dar em nada, mas crimes terríveis apareceram. Não é contra a saúde, não, contra a humanidade. Eu não sei se nós chegaremos a termos finais de investigação e gente vá para a cadeia, eu não sei. Eu já começo a duvidar de quase tudo nesse país. Mas a CPI da Covid não deveria ter continuado até para não permitir que esses canalhas continuassem aproveitando da morte dos outros para enriquecer? Essa foi uma discussão feita, mas nós tínhamos um problema de forma, né, Datena? Pela Constituição, nós podíamos ter a CPI prorrogada uma única vez, e o prazo venceu. Só caberia nesse momento, se houvesse fato novo, como agora aconteceu, fato novo, o atraso na vacina, esse apagão de dados, fazendo com que um dos princípios mais importantes da democracia, que o poder é do povo, e o povo tem que ter, através da transparência, a informação, é direito,
é dever do homem público e é direito do cidadão saber o que está acontecendo com o seu dinheiro, sabendo o que está acontecendo num governo. Então, diante desse apagão de informações pelo Ministério da Saúde, a gente acessa, não consegue nem tirar a nossa carteirinha de vacinação digital, diante do atraso da vacina, diante das informações do Ministério da Saúde lá, fazendo um documento contrariando a ciência, Conitec, dizendo de tratamento precoce de novo, se não caberia uma nova CPI. Isso está sendo discutido dentro do Congresso Nacional, mas se você me permitir, eu ainda advogo nesse momento que nós temos ainda um passo a ser dado. A sociedade espera resultado, e você tem razão, dessa CPI. Nós criamos um observatório. O observatório ele não tem o poder da CPI. Eu não posso convocar o ministro da Saúde, eu não posso convocar o PGR, que é o Procurador-Geral da República, que são os órgãos de fiscalização e controle, para saber o que é que vocês estão fazendo com o relatório que foi contundente, conclusivo da CPI. Isso nós não podemos fazer, mas o observatório pode convidar, nós temos comissões permanentes para convocar essas autoridades para darem satisfação do porquê dessa inércia, dessa omissão, por que não estão entrando com denúncias contra as autoridades competentes. Então, acho que são dois caminhos. Agora, dia 1º, semana que vem, retoma os trabalhos. Nós temos que aprovar requerimentos dentro dessas comissões. O observatório tem que convidar essas autoridades. Se elas não vierem ou não prestarem os esclarecimentos devidos, nós podemos estar instalando uma nova CPI com esses dois objetivos. Eu mesmo já assinei essa CPI. Não sei se teremos assinatura suficiente para que ela seja instalada. O Ciro conversou comigo aqui, e quando o Ciro fala, ele não guarda a língua na boca. E aí é tido como maluco e tal. É interessante que nesse país, quando o sujeito diz a verdade, é maluco. Quando o cara fala a verdade, é maluco. O Ciro é um dos caras mais centrados e mais honestos que eu conheci na minha vida inteira. Sempre foi um cara até ponderado para o que acontece de desbando e descaso nesse Brasil. Ah, mas o Ciro é ponderado? Se você vê o que acontece no Brasil, essa história de jogar mendigo para fora do centro de São Paulo é uma coisa clara disso. Essa história de roubalheira com vacina e respirador e coisas que causaram mortes com falta de equipamento para médicos e enfermeiros que salvaram vidas. Então no Brasil acontece coisa que você começa a duvidar que algo seja investigado seriamente quando vai bater em pessoas importantes ligadas ao governo ou próximas do governo ou ligadas a outros poderes e daí por diante. Então o Ciro disse aqui que quando o Bolsonaro ameaçou dar o golpe no 7 de setembro, o Temer foi lá para ele com aquela carta, já foi com o acordão do Lula, que seria um pacto de não agressão e não participar de debates. O Bolsonaro para ali de falar, o Lula, como a imprensa diz, joga parado, né, e não ataca tanto mais o Bolsonaro como atacava, e depois disso, confirmando isso que o Ciro disse, praticamente tudo isso aconteceu. O Bolsonaro parou de falar, o Lula parou de atacar o Bolsonaro, e é possível que eles não participem de debates, né, já que são os dois os únicos a disputar até agora a presidência da República com chance de vencer pelos dados que apontam a pesquisa. Isso seria para matar a possibilidade da terceira via. A senhora acredita que o Ciro tem razão? Não, eu tenho todo respeito pelo ex-governador Ciro, respeito a sua candidatura, sua pré-candidatura à presidência da República, concordo com você de ser um homem sério, mas eu divido nessa linha de raciocínio. Primeiro, o presidente Temer, como um homem equilibrado, sensato, ele é um estadista, é do perfil, todos conhecem o ex-presidente Temer, porque é aí do estado de São Paulo, não tinha outro caminho a não ser tentar naquele momento, não vamos esquecer a gravidade do momento do dia 7 de setembro, muita coisa aconteceu aí na Paulista, muitos presenciaram e mesmo na esplanada do Planalto em Brasília, que nós estávamos diante de uma crise institucional, nós estávamos diante de uma multidão que foi insuflada pelas redes sociais do presidente Bolsonaro, caindo num conto do vigário de que o presidente, uma vez com apoio popular, poderia fazer o que quer em plena democracia. Uma crise institucional sem precedentes, havia um risco seríssimo onde autoridades foram acionadas no Supremo Tribunal Federal, nós chegamos a pensar no Congresso em fazer plantão, em colocar ali uma barreira de parlamentares para poder evitar qualquer tipo de tentativa de golpe.
Dentro desse processo não cabia outro caminho a não ser o ex-presidente Temer, com toda a serenidade, mas principalmente com a capacidade que tem de aglutinar e de conversar com todas as matizes ideológicas, intervir. Eu não faria diferente naquele momento, porque aquele momento era um episódio único emergencial. Daí a falar que há qualquer tipo de acordo do centro democrático, especialmente com o atual presidente da República, isso aí beira a falta de lógica, não há lógica nesse sentido. O centro democrático tem um propósito, estar no segundo turno, porque o Brasil não aguenta mais essa polarização da extrema-direita com a esquerda, quando o Brasil precisa caminhar para frente. O centro democrático terá candidatura própria, e eu acabei de receber o apoio de 20 dos 27 diretórios regionais do MDB, além de apoio de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e da militância da base do MDB Afro, Juventude, do MDB Diversidade, do MDB Mulher, do MDB Ambiental, Socioambiental, do MDB Trabalhista, para que a nossa candidatura possa estar na rua, pré-candidatura, a partir de fevereiro. E estarei, inclusive, amanhã em São Paulo, Datena, e a primeira agenda que terei, inclusive, é com o próprio ex-presidente Temer, que está entrando na campanha, que quer nos ajudar nesse processo de fortalecimento da nossa pré-candidatura. Dê um abraço apertado nele. Senadora, em relação à terceira via, o que apareceu como novidade, que parecia que ia disparar, virou o candidato Gorjeta, que é o Moro, não passa de 10%. Tá? Os outros candidatos, a senhora inclusive, não atingem uma cifra a poder, por exemplo, apontar uma terceira via. A coisa continua centrada em cima do Lula e do Bolsonaro mesmo. Até o Ciro continua ali empatado com o Sérgio Moro, batendo no máximo 10% e não passando disso, baseado em pesquisa. A possibilidade de união do chamado centro, tá? Não com o centrão, né? Porque o centrão está com o Bolsonaro, o chamado centro, tá? Centro-direita, tá? Sérios, tá? É muito pequena, mas a senhora acredita que ainda seja a única possibilidade de se conseguir viabilizar uma terceira via ou não? A senhora mantém a candidatura até o fim? A senhora se mantém candidata até o fim ou poderia participar de uma aliança com alguém para tentar vazar essa barreira dos 10%, né, e tentar chegar perto, pelo menos, do Bolsonaro para passar a um segundo turno com o Lula? Datena, você fez uma pergunta interessante, porque no final do ano, eu conversando com alguns colegas seus, jornalistas, né, gente da imprensa, as pessoas muito, assim, aflitas, angustiadas, alguns, inclusive, mas como essa pulverização do centro não vai chegar a lugar nenhum, tem muito candidato ou pré-candidato. E eu me permita divergir e dizer o seguinte, o que nós temos é falta de candidatos, porque, na realidade, esses candidatos têm que se apresentar. Você disse, e é verdade, eu sou desconhecida para a maioria da população brasileira, especialmente do Norte e do Nordeste, não tanto do Sudeste, mas do Norte e do Nordeste. Agora é hora das pré-candidaturas do centro se colocarem, se apresentarem o que querem para o Brasil, que Brasil nós queremos para 2023, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, e a partir daí, e só a partir daí, quando nós estivermos em campo, quando tivermos nos apresentado ao Brasil, sentarmos, o centro democrático, sentarmos para dialogarmos e tirarmos daí um candidato que vai enfrentar no processo eleitoral essa polarização e esse radicalismo. Nesse momento eu não tenho plano B, eu sou pré-candidata à presidência da República, não discuto a possibilidade de ser vice e acho que nenhum candidato de centro também tem que se prontificar a isso. E se você for ver não digo de dezembro, mas de novembro para cá, portanto em 60 dias, alguns já ficaram pelo caminho, alguns se colocavam pré-candidatos do centro, hoje já não são mais, eu não vou aqui me delongar e muito menos citar partidos, porque não quero ser indelicada, mas é fácil ver quem são hoje os nomes que se... Eu, por exemplo. Bom, eu sou um exemplo, eu fui lançado... eu fui lançado candidato a presidente, mas resolveram tomar outro caminho no partido que eu estava, para uma união entre o DEM e o PSL, e eu sobrei dessa fusão.
Agora estão querendo levar o Moro para a União. E tem parte do União seria... que não quer. Aliás, seria a próxima pergunta, se a senhora acha que o Moro deixa o Podemos e vai para a União. Mas antes disso, tem uma pergunta mais interessante, que depois eu perco meu tempo com o Moro, que eu não quero perder meu tempo com o Moro, não. Mas eu tenho uma pergunta mais interessante sobre a senhora, porque a entrevista é sobre a senhora. Pois não. Bom, primeiro dizer que seria um grande nome, um grande quadro, tem tudo para entrar para a vida pública e fazer a diferença. E aí eu não deixo de aproveitar para fazer o convite para que volte às hastes, aos braços do MDB, que embora no curto tempo que ficou, deixou uma grande, belíssima impressão. Tem tudo, se não quiser ser pré-candidato a presidente da República, virar um senador da República pelo Estado de São Paulo, tem muito a contribuir pela bagagem, pela história e pela experiência de vida. Não é porque eu estou na sua frente, mas nós sabemos do seu recall eleitoral, do quanto a população do Estado de São Paulo lhe admira e admira seu trabalho. Mas aí deixo agora a pergunta que você falou que ia falar do Moro, não sei se eu respondo do Moro ou... Fico à sua disposição. Não, a mais importante que a senhora é a mulher que está à frente aí de uma disputa presidencial. Qual é a vantagem que a senhora leva sobre isso? Porque nós precisamos de mulheres representando as mulheres do Brasil. A presidente Dilma fez um péssimo governo e tal, mas quantos homens já fizeram péssimos governos no Brasil? Então não é questão de gênero, é questão de capacidade, não é? Mas a questão da senhora ser uma mulher, representar as mulheres brasileiras que precisam ser representadas, mas a mulher já conseguiu chegar a vários postos, a mulher já conseguiu se igualar ao homem, isso é mentira. Na maioria dos casos a mulher ganha menos que o homem, a mulher é segregada, a mulher sofre crimes de todo tipo, de origem sexual, discriminação, entendeu? Salários diferentes para a mesma função. A mulher precisa ser representada no Brasil. Não é? Então não é questão de gênero, mas também o fato de ser mulher significa defender a mulher como presidente da República. Isso é uma vantagem para a senhora? Eu acredito que sim, Datena, mas mais do que uma vantagem, isso só aumenta a minha responsabilidade e não deixa de ser também uma forma de te responder a pergunta anterior. Por que a minha candidatura é para valer e nós vamos até o final? Desde 2010, nós temos candidatas mulheres, desde Marina Silva, nós nunca tivemos uma eleição desde então, sem uma mulher colocando, especialmente no momento de crise como esse, que Brasil que queremos e para quem queremos esse Brasil. O Brasil que queremos não pode continuar sendo o Brasil de tão poucos, onde apenas 1% da população dos homens brasileiros, inclusive, detém praticamente esse 1%, é uma média de 43% da riqueza do Brasil. Quer dizer, 1% da população brasileira detém a riqueza de mais de 40% de todo o país. Né? O Brasil que queremos sobre a ótica da mulher que olha, sim, o social, mas também sabe fazer e sabe falar de economia. O Brasil da mulher que quer casa popular para abrigar os seus filhos e não ter que ter famílias desalojadas ficando em praças públicas. O Brasil que hoje tem uma legião de pelo menos 5 milhões de pessoas desalentadas, que não procuram mais emprego porque estão desesperançosos, não acreditam na política, não acreditam mais no país que vivem. Então, esse Brasil precisa ser apresentado, discutido e com propostas apresentadas por uma mulher. Eu quero ser a voz dessa mulher, independentemente de partido político, condição social, religião, cor de pele. Nós precisamos olhar o Brasil sobre a ótica feminina. Então, a minha pré-candidatura também tem nessa responsabilidade, também traz essa bandeira. E a bandeira é muito simples, né, Datena? Se você perguntar para qualquer cristão, para qualquer cidadão brasileiro e perguntar o que você mais quer, igualdade de oportunidade. Igualdade de oportunidade que passa por uma educação pública de qualidade, igualdade de oportunidade que passa por um cidadão brasileiro que paga seus impostos, chegar no posto de saúde e ser bem atendido e ser atendido pelo SUS que salvou o Brasil, e nós sabemos disso, mas que precisa ser melhor financiado para proteger e acelerar e tirar das filas as famílias que estão aguardando cirurgias eletivas. O Brasil da igualdade de oportunidade que, infelizmente, com esse governo, soterrou, afundou, esqueceu na gaveta um grande projeto social de habitação que começou lá atrás e que foi aperfeiçoado por todos os presidentes da República. Enfim, sei que estou me delongando, mas é que quando fala da mulher na política... Pode falar à vontade. Eu me exalto, Datena, positivamente,
porque acabei, em pleno século XXI, eu não me canso de dizer isso, eu fui a primeira mulher prefeita da minha cidade natal, que é vizinha do estado de São Paulo, reeleita. Fui a primeira vice-governadora em pleno século XXI. Como é que nós podemos dizer isso? Eu fui a primeira mulher presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a CCJ, primeira mulher líder. Tivemos que criar a bancada feminina no Congresso, no Senado Federal, sou a primeira mulher. E fui, faltando, a gente quase está para fazer 200 anos de história no Senado Federal, eu fui a primeira mulher a ser candidata à presidência, não é nem que sou presidente do Senado, ser candidata à presidência do Senado, para ver como é difícil para a mulher romper barreiras, é preciso derrubar portas. Nós, na iniciativa privada, você falou bem, chegamos a receber, em média, 25% menos salário que os homens, cumprindo as mesmas funções. Enfim, é uma responsabilidade muito grande que eu espero honrar. Eu faço sempre as minhas orações e peço a Deus que sempre me ilumine, porque sei que por trás do nosso trabalho, do trabalho da mulher na política, que somos tão poucas, há uma legião de mulheres anônimas, há uma legião de mulheres sem voz, há uma legião de mulheres que apanham dia sim, dia não, e ficam calados porque por um problema social, econômico, não conseguem sair de casa e não sabem para onde ir com seus filhos, e infelizmente por conta disso continuam apanhando, continuam recebendo violência, a violência doméstica, que é talvez um dos crimes mais bárbaros da humanidade hoje em relação à mulher. Olha, competência para quebrar paradigmas a senhora tem. Mas você vê como demorou mesmo no Brasil para quebrar esses paradigmas. Até para eleger a presidente Dilma, até o momento em que a presidente Dilma foi eleita, a senhora, com todos os paradigmas que a senhora quebrou, você vê como a mulher ainda é segregada no Brasil. Isso eu digo não é de hoje, é há muito tempo, denunciando violência contra a mulher há muito tempo lá no meu programa, eu denuncio todo dia, e faz mais de 26 anos que eu falo isso. Comecei a falar agora. Já falo há 26 anos. Graças, se me permitir, Datena, graças à sua voz e de homens como vocês, e é importante isso que os homens digam, né? Graças a vocês e homens como você, é que as mulheres, não tenho dúvida, quantas mulheres tiveram a coragem de ligar para o 180, denunciar, depois de ouvir uma fala sua no seu programa. Então, assim, por favor, continue levantando essa bandeira que é tão importante, tão cara para todas nós. Uma certa época, depois eu parei porque fiquei com medo, mas eu criei um quadro no programa em que eu pedia para que as mulheres que estivessem assistindo, sem revelar endereço, sem revelar nome, sem revelar de onde falavam, que contassem as agressões. Eu dava um caso de violência doméstica e vinha imediatamente, olha, eu vi o meu pai bater na minha mãe durante 20 anos, a vida inteira, e hoje eu apanho do meu marido. Olha, o meu marido acabou de sair bêbado aqui de casa e eu sei que ele vai voltar às 6 horas da tarde e vai me bater, porque eu apanho todo dia às 6 horas da tarde, há mais de 30 anos. Casos terríveis, não é? E eu dizia sempre, olha, denuncie, porque senão você vai morrer. Se você não dá valor à sua vida, dê valor à vida dos seus filhos. Eles vão matar você e a sua família também. Eu contribuo do jeito que posso e como posso. Agora, é claro que as leis estão melhorando a cada dia que passa. E eu sou favorável, e a senhora podia apresentar um projeto de lei nesse aspecto, que feminicídio, por exemplo, aumentou o tamanho da pena para o feminicídio. Mas o cara não tem medo de ser preso pelo feminicídio. Ele mata porque ele sabe que tem progressão de pena. Eu acho que crimes hediondos e crime contra a mulher, feminicídio, não deveria ter progressão de pena. Esses covardes iriam parar de matar a mulher do jeito que eles estão matando, iria diminuir bem o número de mulheres mortas. Não é que eu sou contra a liberdade democrática, que o cara tem que progredir de pena, mas eu acho que cara que mata a mulher do jeito que estão matando, não merece sair da cadeia até o fim da pena. Aquele Bruno foi um péssimo exemplo à sociedade. Ele sequestrou a Elisa Samúdio, ele bateu nela, depois entregou ao matador e está na rua. E tem tantos outros aí que são péssimos exemplos da sociedade. Agora, senadora, a senhora sabe mais de movimentos políticos do que eu e lhe interessam. Esses movimentos políticos tem que saber
como todo jogo político, onde vai estar o seu adversário. Existe a probabilidade do Moro migrar do partido dele, que tem um fundo eleitoral de 200 milhões, para um partido que vai ter um fundo eleitoral de R$1 bilhão. R$1 bilhão, que é a União, não é verdade? A senhora acredita que o Moro saia do Podemos e vá para a União? A senhora tem informações disso? Eu não acho um processo fácil, Datena. Óbvio que não cabe a mim fazer qualquer juízo de valor, a não ser fazer essa análise que você está me perguntando. E eu não me refuto e não vou deixar de responder. Acho muito difícil, nós estamos falando, porque eu comparo ao meu partido, que é o maior partido do Brasil. Quando você tem partidos muito grandes e a fusão, né, a união do PSL com o DEM, virando União Brasil, faz com que o partido, né, se torne um partido muito grande, você começa a ter problemas em palanques regionais. Não é fácil. Lembrando também que o pré-candidato Moro, que é um outsider, ele está vindo de fora da política para fazer política, não estou aqui repetindo nem fazendo nenhuma crítica a isso, ele tem também, com essa característica, muitos desgastes e muita oposição de certos setores da classe política de todos os partidos. Então, não vejo uma coisa muito simples de ser feita, da mesma forma como não vejo simples, embora haja tratativas do meu partido, de outros partidos, para a federação, que é a união de dois partidos, para que durante o período, porque não é só eleitoral, a federação exige que você una para a eleição e permaneça unido durante os 4 anos de mandato, votando unido no Congresso Nacional. Embora sejam movimentos e gestos, eles estão sendo feitos, eu acho que nós vamos ouvir muito disso, conversas, isso faz parte do processo democrático, mas vejo com uma certa dificuldade. Mas o importante é dizer que o quadro está aí, que o Centro Democrático vai ter um nome para concorrer à presidência da República, tem todas as condições de chegar no segundo turno e ganhar as eleições. Você comentou em relação ao processo aí das mulheres, se você me permitir apenas uma única observação em relação a ela, em relação a esse assunto ainda, quando falou do crime hediondo, no caso de feminicídio, nós temos muitos projetos no Congresso Nacional e muitas políticas públicas simples de serem resolvidas. Vou dar apenas uma para encerrar esse capítulo, para a gente poder voltar a falar de política partidária e eleitoral. Colocar as mulheres na prioridade da lista de entrega de casas populares quando elas são vítimas de violência doméstica, porque nós não estamos falando só dela, nós estamos falando dos filhos para eles não repetirem esse ciclo. Então, quando se entrega casas populares, não tem para onde pelo ir. Menos 10%, exatamente, 10% não tem para onde fugir. Entregas tem que entrega para às vezes a mulher fica submissa para não ficar na rua com os filhos. Esse projeto é importante. Quem é esse projeto? Exato. Há um projeto no Congresso Nacional da senadora Rose de Freitas, nós colocamos como prioridade, é um compromisso do Senado, agora nesse mês de fevereiro, março, da gente colocar e pautar para que seja aprovado e imediatamente vá para a Câmara. É simples, 10% das vagas, que já são em todas as casas, são entregues para mulheres, mas 10% prioritário atender as mulheres vítimas de violência para poder abrigar seus filhos e protegê-la. Tenho certeza que com isso nós teremos mais mulheres denunciando, menos mulheres apanhando e menos mulheres morrendo vítimas de violência. Desculpa esse parênteses, mas eu acho que era importante, porque você nos ajuda, como muito grande importante homem da comunicação, nos ajuda a empurrar esse projeto quando chegar na Câmara dos Deputados também. Aí voltemos agora... É um projeto importantíssimo. Esse é um projeto importantíssimo. Só quer voltar. O Moro vai ter tanta dificuldade, talvez para ir para a União, ou sei lá, da dificuldade política, porque eu mesmo já fui convidado para permanecer na União como candidato a presidente da República. E fui semana passada. E o Moro em tratativas com a União. E por gente importante do partido. Não foi por qualquer pessoa, não. Então o Moro vai ter dificuldade mesmo. Já está tendo objeção ao nome dele por pessoas importantes do partido, não são qualquer pessoas, não. São pessoas importantes na cadeia de comando do partido. Eu fui convidado já, oficialmente, a cargo, a voltar a competir como presidente da República. Então o Moro vai ter dificuldade mesmo. Se ele acha que vai ser moleza, não vai ser, não. Porque eles já estão contestando o nome dele lá dentro. Isso aqui é uma revelação que eu estou fazendo agora e que eu não tinha feito antes, mas estou fazendo agora, já que a senhora está colocando essa possibilidade.
eu também estou colocando, já me convidaram, pode ser que a maioria não concorde, mas já me convidaram. Agora, se eu vou aceitar ou não, deixa o Moro esperar a minha resposta. O Moro e os caras que querem levar ele para lá. Tá? Aliás, cada vez que eu conheço a política e como são feitas as salsichas, você sabe que eu nunca tinha visto, porque eu sempre ouvi essa frase do Churchill e nunca prestei muita atenção nela, a não ser de uma maneira efêmera, né? Mas aí eu estava assistindo um programa de como se faz uma salsicha. Você acredita, né, Matilde? O Matilde está passando aqui mandando um abraço à senhora. Ela gosta muito da senhora. Eu vi um cara fazendo salsicha, nunca mais comi salsicha. Faz 2 semanas. E então eu vou começar a ver mais diretamente a política. Porque no fundo, acho que eu tenho razão quando eu dou no pé dessas eleições aí, porque a política de uma forma geral não tem muita diferença de salsicha, não. Principalmente se tratando de algumas pessoas. Mas eu ainda acredito que o bem na política é maioria, porque se a gente desmoralizar a política de uma forma geral, nós partimos para regime de exceção. Nós estamos beirando a isso. E não podemos desmoralizar todos os quadros políticos, que tem quadros políticos bons. A senhora, por exemplo, é uma excelente candidata. É uma excelente parlamentar. E tem tantos outros por aí. A senhora citou o Cajuru, tem tantos outros. Eu não vou perder tempo aqui porque eu vou esquecer de alguns. Mas tem tantos bons políticos, né? Só que os bons políticos têm que aparecer para não permitir que os maus apareçam mais do que eles. E eu acredito que o bem ainda seja a maioria na política e que a política vai triunfar. Nós não podemos perder essa esperança, porque o único caminho do Brasil é democrático e passa pela política. O Bolsonaro às vezes esquece disso. Se não fosse a política, se não fosse a democracia, jamais um capitão seria presidente da República e um general vice, por causa da democracia. Então nós temos que manter a democracia. Pois não, a senhora ia terminando? Concordo com você, Datena, não há caminho fora da política e, infelizmente, na política a gente olha só os maus e esquece de uma grande classe política que tem coragem, determinação, que tem vontade de servir. E esse é o momento. O Brasil nunca precisou tanto da política, da boa política. E essa boa política, ela se faz através de buscar o que os partidos busquem, a juventude, que os partidos busquem as pessoas que têm densidade eleitoral, como é o seu caso, para que nós possamos fazer, através de uma política de gestão eficiente, fazer com que o Brasil volte a ser respeitado, né, Datena, pelos brasileiros, que já não acreditam na política e nem no seu próprio país, e principalmente pelos investidores estrangeiros. Por que o Brasil não recebe mais investimentos? Por que o Brasil não tem dinheiro correndo, circulando no mercado, na indústria, para poder gerar emprego? Por que nós estamos no nível recorde de desempregados? Das 10 maiores economias do mundo, Datena, nós somos a economia com um número maior de desempregados, 70%, quase 70% da população brasileira está endividada. A classe média tem que fazer, a classe média tem que fazer uma opção, ou ela paga plano de saúde, ou ela deixa seu filho na escola, né, na escola privada, ou ela está deixando na escola privada, está deixando de pagar um cursinho. Isso desaquece a economia. Porque você não tem política séria, você tem um desgoverno que, ao invés de ajudar, só atrapalha. Esse sim joga parado, é um presidente da República que não conhece o Brasil, não conhece os nossos problemas mais graves, não conhece as nossas riquezas. Você vai para o interior de São Paulo, é um tapete verde de várias tonalidades, porque você tem as mais diversas culturas, é uma policultura, né, com essa economia forte, mas ao mesmo tempo precisando de subsídio, de investimento na indústria. Você tem uma indústria sucateada que não concorre com os produtos estrangeiros, mesmo estando dólar alto e na competição, tendo tudo para produzir no Brasil mais barato. Então você tem um desgoverno no Brasil, alguém que não conhece os problemas nem as nossas potencialidades. Os gestores, nós não temos dinheiro porque não fazemos a reforma administrativa para acabar com os privilégios e nem a reforma tributária para redistribuir esse bolo tributário e fazer com que quem ganhe muito pague mais imposto e quem ganhe menos deixe de pagar imposto. Você não tem no Pacto Federativo essa justiça tributária, fazendo com que a maior parte dos recursos
arrecadados fiquem na mão do governo federal, que quase não tem serviços públicos para prestar, enquanto a maioria dos serviços públicos, mais de 90%, são de responsabilidades dos governadores e dos prefeitos, mas que não ficam com grande parte dos impostos, então a conta não fecha. E, por fim, né, depois de tudo isso, não tendo dinheiro, porque a máquina é pesada e ela não é feita a reforma administrativa, a falta de reforma tributária, a falta de um ambiente de negócio saudável, de segurança jurídica e institucional, faz com que os investidores estrangeiros deixem de investir no Brasil. Dou só um exemplo para encerrar. Nós temos algo em torno, os fundos de investimento têm algo em torno no mundo de mais de 40 trilhões de dólares para investir no mundo. O Brasil está em liquidação, porque o dólar está alto, tem uma desvalorização do câmbio, então qualquer um que venha, compra em dólar de lá para cá e compra 6 vezes mais barato do que o investidor brasileiro compraria. O dólar quase a 6, 5,5, 5,6. Diante de tudo isso, a pergunta que fica é: por que nós não temos investimentos estrangeiros no Brasil? Porque o investidor estrangeiro não acredita. Um exemplo. Pronto. Calote, por exemplo. O Paulo Guedes vem e prega um calote precatório. O precatório é desde o pequeno coitado aposentado que vai receber até os grandes fundos internacionais que a senhora se referiu. E isso atrai dinheiro bom para investimento em obras, que vai dar emprego. O que o Paulo Guedes fez foi assassinar a economia brasileira com essa PEC do calote. Isso é uma barbaridade, isso é um atentado ao desenvolvimento do país. Os grandes investidores internacionais deixam de investir num país que não paga suas dívidas e, pior, não tem uma reforma administrativa que enxugue os 3 poderes. Gasta errado e, às vezes, não só gasta errado, gasta mal, não só gasta errado, mas, às vezes, gasta beirando ao crime. Então, um país que gasta mal e é caloteiro, quem é que vai investir aqui? Imagina, Datena, corretíssimo, você me lembrou, eu estava até me esquecendo disso, porque eu e o senador Aníbal aí de São Paulo, junto com mais 5 senadores, conseguimos recuar o calote de 20 anos para 10, que não é muita coisa, mas conseguimos diminuir o tempo dessa PEC. Mas, enfim, você deu um exemplo, se me permitir. Imagine esses investimentos nas parcerias público e privadas, nas concessões, duplicando as rodovias, colocando ferrovia para diminuir, não só garantindo segurança do transporte, mas diminuir o custo da logística no Brasil, que é um dos custos mais altos para se produzir, né, para se transformar matéria-prima em produto industrializado e depois ir distribuindo o Brasil afora. Imagine esses investimentos, repito, o Brasil está em liquidação, o Brasil está barato para o investidor estrangeiro, mas já recebeu um dos maiores fundos do mundo, né, de investimento do mundo, já disse que enquanto estiver neste governo, com essa situação, não investe no Brasil. Então, como? Se nós não temos dinheiro e nós estamos fechando as portas para os investidores estrangeiros, nós não vamos crescer, gerar emprego e acabar com essa miséria nunca. Então, é preciso dar um basta nisso, é preciso que homens públicos corajosos, homens públicos bem intencionados, ou as pessoas da iniciativa privada tenham a coragem, o desprendimento de vir fazer política, porque é só através da política que nós podemos transformar a vida das pessoas. Olha, a Marta Suplicy, que vem quebrando paradigmas há muito tempo, não é de hoje. A pessoa pode até não gostar da Marta e tal, mas ela é uma mulher, sob o ponto de vista de quebrar paradigmas, de defender a mulher, no meu ponto de vista, uma mulher que botou a cara a tapa. Ela foi importante para a emancipação da mulher no Brasil, mas muito importante. Desde quando fazia programa lá na TV Globo, há muito tempo atrás. Depois passou para a carreira política. Está promovendo um encontro do qual a senhora participa. O objetivo desse encontro qual é? Muito simples, é tomar a dianteira. Eu vou como líder da bancada feminina pelo Senado, Marta é minha amiga particular, embora tenha sua preferência na eleitoral para presidente da República,
mas quando a gente fala de pauta, de políticas públicas para a sociedade brasileira, nós não temos cor partidária, nós não temos bandeira ideológica nem partido. É um movimento muito simples. Vamos estar em poucas mulheres, mas mulheres de peso, apresentando, entre nós, discutindo e saindo de lá com propostas para apresentar para os pré-candidatos e para os candidatos a presidente da República sobre a ótica da mulher. Então, estaremos saindo de lá com uma lista de projetos considerados prioritários sobre a ótica feminina para que sejam incorporados os programas dos candidatos à presidência da República. Senadora, não sei se vale muito, mas acho que vale, porque pelo dedo você conhece o gigante. A senhora vai começar a aparecer mais e as pessoas vão lhe conhecer mais. Já foi assim durante a CPI, mas era um público restrito ali. A senhora vai aparecer muito mais com entrevistas, debates e daí por diante. Se vale alguma coisa, a senhora foi uma das que mais deu audiência aqui desse horário de todos os candidatos que eu entrevistei. Então, aquela história que eu falei, se pelo dedo você conhece o gigante, parece que o pessoal gostou muito da senhora. Um ótimo dia, fica com Deus e boa sorte aí na sua trajetória a procurar dirigir o nosso país, que nós precisamos de gente honesta e séria como a senhora. Muito obrigado, a senhora. Obrigada, Datena, obrigada pelo carinho, um bom dia a todos. Se me permitir ainda, acho que é permitido ainda, estamos em janeiro, né? Um ano de muita paz, muita saúde para toda a população brasileira, e finalizo dizendo que o MDB continua de portas abertas, Datena. Quem sabe ser o nosso pré-candidato aí. Eu não tenho problema nenhum da gente conversar e você vir para o MDB como nosso pré-candidato. Deixa aí essa reflexão para você, né, meu carinho, ou se não, como nosso pré-candidato ao Senado Federal pelo Estado de São Paulo. Um grande abraço, bom dia a todos. Muito obrigado, a senhora, um ótimo dia.